Olá, pessoal! Estamos em mais uma videoaula no qual nós vamos falar sobre o controle e recebimento de concreto de cimento Portland, que é a BNT-NBR 12.655. Então, essa norma mostra algumas responsabilidades. As primeiras responsabilidades, no qual indica as responsabilidades do projetista. Sabemos que nos projetos estruturais deve estar definido a resistência característica à compressão do concreto, ou FCK. O FCK deve constar em todos os desenhos e memoriais, a descrição do projeto de forma técnica. Deve constar também a resistência aos 28 dias, ou J dias, que a gente conhece como FCJ, para as etapas construtivas. Sabemos que o FCJ é a resistência do concreto aos 28 dias, no qual vai permitir a retirada de todo o cimbramento, seja também no manuseio de pré-moldados ou a aplicação de proteção. Então, outras responsabilidades do projetista é especificar os requisitos relacionados quanto à durabilidade da estrutura e elementos pré-moldados, a vida útil, a classe de agressividade ambiental que foi adotado no projeto. Sabemos que a classe de agressividade vai depender do ambiente, que vai definir o tipo de concreto, a resistência desse concreto para cada ambiente de agressividade, a espessura de cobrimento das estruturas, dos elementos estruturais, tá? Elementos relacionados a propriedades especiais do concreto, como módulo de deformação mínimo para a etapa de desforma, movimentação de elementos pré-moldados e aplicação de proteção. Quanto às responsabilidades do executor, ou seja, de quem vai executar essa obra, tá? Então, fica a cargo de quem for executar a obra solicitar à empresa que é responsável pelos serviços de concretagem, que quem confeccionou esse concreto, o tipo e marca do cimento, que foi empregado ali, a consistência e a dimensão máxima do agregado utilizado ali para a produção do concreto. Quanto às responsabilidades do proprietário e do responsável técnico pela obra, sabemos que no recebimento do concreto deve-se conferir a nota fiscal do material, no qual deve vir toda a caracterização do concreto, FCK, abatimento, tá? Então, vai ser através da análise e devida aprovação da documentação para a constituição das etapas de preparo do concreto. Tá? A documentação, relatórios de ensaios e laudos técnicos. Então, toda essa documentação que for chegando na obra e após aprovação na entrada, elas devem estar disponíveis no canteiro de obras durante todo o período da construção. Tá? Então, concluiu a construção, essa documentação ela é arquivada, ou seja, ela é guardada aí por alguns anos ou muitos anos, porque esses documentos, notas fiscais, eles servem como documentos. A empresa de concretagem ela vai ter as responsabilidades quanto ao preparo do concreto e seu transporte, ou seja, o preparo vai ser conforme aquilo que foi estabelecido em contrato da central ao local especificado pelo contratante, ou seja, o transporte será da central ao local, especificado pelo contratante. Então, no preparo do concreto, deve atender às especificações exigidas, tá? Como a caracterização dos materiais componentes, estudo de dosagem, ajustes e comprovação do traço para a composição aí do concreto, elaboração do concreto, que consiste desde o recebimento, o armazenamento adequado desses materiais, a sua devida medida e mistura,
bem como também a verificação das quantidades, ou seja, a verificação da quantidade relativa ao traço, né, de cada material ali para a composição desse concreto. Então, qual é o tempo de transporte, né, da concreteira até o local determinado? A NBR 7212, né, ele vai falar sobre isso daí, no seu item 4.5.2, vai falar sobre o período de tempo para o transporte. O tempo de transporte do concreto, ele é contado desde o início da mistura, ou seja, da primeira adição de água, tá? Até a entrega do concreto. Então, deve ser fixado de forma que o fim do adensamento não ocorra após o início da pega, ou seja, quando o concreto ele já começa, né, a dar o processo de pega, esse material ele não pode estar aí sendo revolvido, né, sendo mexido, tá? O transporte ele deve ser inferior a 90 minutos, aí vai depender do tipo de caminhão que está sendo utilizado para transportar esse concreto. Se for um caminhão betoneira, tem que ser no período inferior a 90 minutos, tá? Se for um caminhão ou um transporte aí no qual não existe um equipamento de agitação, o tempo deve ser inferior a 40 minutos. Então, assim, se esse tempo ele não for atendido, né? Vai depender do tipo de transporte, se ele não for atendido até chegar ao processo aí de transporte, ao início de lançamento, adensamento, a contratante ela pode estar recusando o recebimento desse material. Quanto ao período de lançamento e adensamento, após a chegada do caminhão na obra, esse concreto ele deve ser lançado e adensado aí, em até 30 minutos, tá? Após a chegada desse caminhão na obra. No total, desde a mistura do concreto, né, a fabricação desse concreto, contando com transporte, tá? O lançamento e adensamento eles devem ser inferior a 150 minutos para o caminhão betoneira. Se for outro tipo de transporte no qual não existe um misturador, esse tempo ele deve ser inferior a 60 minutos. Então, explicando melhor, na forma esquemática, o transporte, né, verificando se o meio de transporte é um caminhão betoneira, no qual existe um misturador, o tempo de transporte é de até 90 minutos, tá? Chegando na obra, ainda tem um tempo de 30 minutos, de até 30 minutos para começar aí o início da descarga do concreto e 30 minutos para aplicação, né? No caso de lançamento e adensamento. Na prática, pode acontecer algumas situações em que os caminhões eles podem ficar carregados com concreto por 4 ou 5 horas devido a algum tipo de atraso no transporte e na descarga, tá? Então, isso aí caracteriza um tempo bem acima do limite especificado pela norma. Sabemos que a água, né, é um elemento no qual, se for adicionada de forma excessiva, ela prejudica a resistência do material. Então, às vezes, devido a esse concreto, né, chegar na obra e ficar ali dentro do caminhão betoneira não ser aplicado, às vezes, dependendo de quem está ali na frente dessa obra, pode querer estar adicionando, né, alguma quantidade de água aí para corrigir, fazer algum tipo de correção. Só que essa adição ela vai afetar o que? A relação água-cimento e, consequentemente, as suas características, suas propriedades mecânicas e durabilidade. Ou seja, não se admite adição suplementar de água. Qualquer adição de água exigida pela contratante vai aí eximir a empresa dos serviços de concretagem de qualquer responsabilidade, porque, né, o concreto ele está com a devida quantidade de material ali, de água, chega lá na obra, né, na contratante, aí eles vão adicionar água, então isso aí tira qualquer responsabilidade da usina, né, da concreteira.
tá? Então, qualquer adição, algo que possa estar mudando a característica do material, deve ser registrado no documento de entrega. Se o concreto ele chegou na obra, né, e não foi, né, lançado no tempo no qual a norma admite, né, esse concreto ele deve ser devolvido à central, que deve destiná-lo num local totalmente adequado, tá? Então, por quê? Não pode ser lançado esse concreto diretamente no ambiente, porque ele é um resíduo agressivo, né, ao meio ambiente e por envolver também grandes volumes ou grandes quantidades de material. Quanto ao melhor horário de estar aplicando, né, de estar aplicando esse concreto. Então, assim, a própria norma fala que o lançamento do concreto deve estar dentro de uma temperatura ambiente entre 5 e 30 graus, tá? Conforme NBR 14931. Porque quando o concreto ele é lançado em temperaturas elevadas, né, temperatura ambiente elevada, pode dar ocorrência aí de fissuração devido às características térmicas do ambiente. Então, recomendo geralmente fazer uma concretagem ou pela manhã, né, ou à noite, ou tardezinha, né, no qual a temperatura já deu aí deu uma diminuição na temperatura. Algumas condições especiais devem se levar em consideração quanto aos tempos de transporte e descarga no concreto, tá? Então, deve-se verificar as experiências anteriores, né, devido às condições especiais, como temperatura, umidade, as propriedades do cimento, as características dos materiais, uso de aditivos, né? Existem os aditivos retardadores de pega, né? A refrigeração, ou todo o procedimento ali que vai diminuir a temperatura aí das reações, né, desse material. Então, levando todos esses tipos de consideração, né, dependendo da experiência de quem vai estar lançando ou aplicando esse concreto, os prazos, né, de transporte e descarga desse concreto, ele pode estar sendo alterados. Então, se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau!